Bom dia, boa tarde, boa noite, quando e onde você estiver. Começa aqui mais um Story Podcast, onde a próxima história pode ser a sua. Olha, lembrando você que você pode ajudar a fazer crescer esse canal, viu? Sabe como? Você já sabe como, mas eu vou insistir aqui para você ajudar a gente não se esquecer, viu? Olha, você faz a inscrição aí, você se inscreve no nosso canal, depois você compartilha com os seus amigos e depois você ativa o sininho para toda vez que a gente lançar uma história bacana aqui, você aí é lembrado que você tem mais um vídeo para você ver, uma história bacana para você ver. Sem contar que a gente tem parceiros também que acreditam no nosso projeto, que faz jus aí a acontecimento desse Story Podcast. Como a doutora Sinara Sandoval Carvalho Contursi, fisioterapeuta, ela trabalha com reabilitação física, com pós-operatórios, terapias a laser e também terapias manuais. O Super Vale, o varejo, o atacado é aqui. Dr. Paulino Leonel Advogados, a Semiplan Genética e ATF Semi e cortes e leites das maiores centrais do mundo. Cartório primeiro e segundo ofício com a doutora Pamela Bastos, ela que está sempre nos ajudando também, inclusive ela vai estar aqui também. Também a Ruralis, compra e venda de imóveis rurais urbano. A União Farma, a farmácia da Deilson, sua saúde em primeiro lugar. Atlética Academia, junto com a Atlética Academia, o Laboratório de Análises Clínicas e Citológicas, o Laboratório LIB. Paulo Coelho, rações, sal mineral, proteinado, herbicida. Sabor aqui, água mineral e refrigerante. Salatiel SM Pinturas com o telefone 67 981 26 29 71. Deixa a sua casa mais bonita. Laborges, o melhor leite da região do Bolsão. Valens, confeitaria, sorveteria, lanchonete e restaurante. Lívia Galassini, olha, dentista, viu? Sensacional ali, atende ali também com implantes e outros serviços também pelo telefone 67981604330. Você vai falar com a Lívia Galassini, agendar um horário, cuidar da sua saúde bucal, que é importante, e você precisa cuidar também, porque olha, não é fácil não, viu? Ficar sem dente, ficar com dor de dente, eu não sei o que é pior, viu? Então vai lá com a doutora Lívia Galassini e vai estar ajudando você aí a ter uma saúde bucal, fazer um preventivo. Você que já perdeu também os dentes, algum dente que quer repor, lá eles fazem um implante bacana, viu? Com o melhor preço da região e também com o melhor profissional. Hoje estamos com ela, mãe, esposa, lá do Goiás, mas escolheu Cacilândia como a cidade do coração. Ela é mestrada, já deu aula em faculdade, já está dando aula até hoje nos colégios, tanto em Cacilândia como também no Itajá. Estamos falando com a Kátia. Oi, Kátia, tudo bem? Boa noite. Oi, Freitas, satisfação de estar aqui com os rapazes. Obrigado. Nossa, eu tô até emocionada, viu, Freitas? Aqui com vocês. Obrigado. Obrigada pelo convite, viu? Obrigado, Kátia, por você estar junto com a gente aqui. Você aceitou o convite. Muito bacana. Vamos conversar, vamos bater um papo, conhecer melhor a tua história de vida. Sim. Uhum. E você estava contando para a gente que você é de Campinas. Campinas. Como é que você veio parar aqui? Nossa, então, a minha mãe, ela veio, porque ela era de Paranaíba, Mato Grosso do Sul, né? E aí ela veio pra cá, quando eu nasci, ficamos pra lá um bom tempo, né? E meu pai é de Minas. E então ele chamou, né, a minha mãe para vir para perto da família, que meu tio é de São João do Aporé, mora até hoje lá em São João do Aporé, distrito de Paranaíba. Então meu pai falou, não, vamos ter uma vida mais tranquila. Minha mãe era gerente de uma loja chamada Marisol e meu pai era motorista de ônibus da Aviação Cometa. E aí vamos ter uma vida mais tranquila, e nós viemos junto com a minha mãe para o distrito. E na tua família tinha alguém que era professor ou não? Minha mãe. Então o amor pelo magistério veio através do trabalho da tua mãe? Da minha mãe, minha mãe, ela levou eu para dar aula para ela. Olha só. Levou. Ah, é? Ela me levou. Então ela falou assim, não, eu preciso de uma substituta. Eu era menor, na época podia, gente, né? Já faz muito tempo isso. Que idade você tinha?
Então, era bem novinha. Olha só, hoje nem pensa, né? Porque minha mãe era professora de uma zona rural, de um distrito de Paranaíba, eu tinha 14 anos. 14 anos? 14 anos. Nossa, que diferença, hein, Luiz? Naquela época, 14 anos pra Nossa, muito. meninada hoje de 14. A gente tinha muito... 14 anos, eu imagino a maturidade que ela tinha já, né? Para lecionar, né? Sim, aí minha mãe acabou que ia adoecendo mesmo, e eu fiquei trabalhando como professora nessa zona rural, né? Como professora alfabetizadora. Já faz um bom tempo. Classes iniciais. Sim, primeira série. Em fazenda? Não é bem uma fazenda, é um distrito de Paranaíba. E aí eu fiquei um bom tempo, né? Na época podia, né? E o meu pai que estava lá, né? Como responsável pela turma, né? Mas quem dava aula era eu. Na época, já faz muito tempo isso. Posso falar porque, né, já faz bastante tempo. E era o recurso que tinha também? Era o recurso, não tinha nenhum recurso. Você foi fazer graduação onde? Aqui em Cacilândia? Cacilândia. E você escolheu qual curso? O primeiro curso que eu fiz foi de letras, o primeiro, né? É aqui na UEMS mesmo. Eu acho que não sei se é da segunda turma ou terceira, não lembro. Você falou primeiro, então tem o segundo. Hã? Você falou que o primeiro curso foi letras, então tem o segundo. Sim, tenho. Eu sou pedagoga também. Você fez duas. No estado de São Paulo. No estado de São Paulo. E qual é o seu maior desafio da educação, olhando para quem já deu aula com 14 anos de idade e quando olha para essa moçada com 14 anos de idade? Qual é essa sensação? Porque tem uma mudança... radical, né? Já tem um bom tempo mesmo que eu dou aula, mais de 30 anos. Né? Mais de 30 anos? Bem, né? Meu Deus, uai, qual parreira que você foi criada, né? Não. Assim, eu tenho um problema com idade. Ah, é mesmo? De verdade, gente. É uma coisa que eu não... É sério. Se torturar, não fala idade. Nossa, não. Eu tenho um problema. Os meus alunos ficam... Tia, quantos anos? É assim, eu tenho um problema. Tenho. Pesquise no Google. Pesquise no Google, né? Pesquise no Google aí, né? Vai estar usando. Então, na verdade, assim, eu vejo a falta de maturidade. Né? Então, na minha época... Mas assim, cada época tem os seus sabores, né? Sim. Na minha, não sei se é o jeito que a gente foi criado, a gente tinha uma responsabilidade enorme. Você cuidava de uma turma, e a turma, assim, hoje a gente tem alunos, uma quantidade de alunos muito menor do que a gente tinha antes, né? Porque a gente atuava com uma sala bem mais lotada do que hoje. Né? 40, 44 alunos. Sim, a turma que a gente dava aula, teve uma turma que eu peguei, lembro certinho, 42. 42. Na primeira série. Nossa, né? sem ventilador. Sim, era complicado, né? Aí depois, quando eu completei 18 anos, aí eu entrei com registro já. Ô, Kátia, nunca mais parei. Eu já tenho tempo para aposentar, mas eu não tenho idade. Ô, Kátia, hoje esses alunos que você forma, que você ensina, eles sabem escrever com esses aplicativos, com corretor de texto, ou sai sem saber, né, escrever direito? Então, o que acontece? Em Goiás, a gente já não trabalha com celular em sala de aula já tem um tempo, né? Infelizmente, tem gente que vai ouvir isso vai até ficar chateado comigo. Não funciona. Não dá certo. Não dá. Porque, principalmente para quem está na fase de alfabetização, você tem que trabalhar, né? Sem esses aplicativos até um certo momento, porque não dá. Lá o governador proibiu, já tem um tempo, passa até aquele detector, né, de metal na porta da escola, ninguém entra. E pasmo, os meninos melhoraram assim, produção de texto. Nossa. Porque hoje tem esses chats, tudo quanto é jeito. Pode até usar em casa, mas o quanto é com a gente, ele não. Então, assim, como eu trabalho também com ensino médio, a gente vê a diferença. Tem diferença, não tem como dizer que não. E quando está ali, se ele tiver com o celular, qualquer apito ali, ele vai, não, mas é porque ele vai trabalhar diferente. Não, né? Na minha experiência, não. Eu respeito quem pensa diferente que eu. Eu não penso assim. Realmente me atrapalhava. Eu tava conversando com o William no sábado. Sábado eu tava conversando com o William, ele falou, eu tô passando o dedo ali, eu falei, nossa, a internet tá horrível. Ele, papai, você tá curtindo endorfina barata. Eu falei, como assim?
Você só fica com o dedo aqui, ó. Me fala os últimos 5 vídeos que você viu. Aí eu comecei e tal, faltou 2, eu não lembrava. Né? Eu falei, tá vendo? Ó, isso é prazer barato. Sim. Você pega um vídeo e vê o vídeo que você tá vendo. E aí você fica ali no Reels, pessoal, um menino de 16 anos falando, isso é endorfina barata, é um prazer sem sentido pra coisa alguma. Eu tiro, assim, um exemplo, quando eu fiz a minha dissertação, mestrado. Eu tive que desligar tudo. Porque a gente estava lá num momento, assim, de grande importância, né? Achando ali uma melhor teoria para aquilo que a gente tinha pesquisado, e aí qualquer coisa, né, que às vezes até um assunto que pode deixar para depois, a sua atenção, né? Imagina a gente que é adulto e já tem todo esse preparo, e uma criança, ela não tem, né? E a gente sabe que antes de 12 anos é até complicado você deixar a criança com o celular. Então, esses jogos horrorosos, eu bato muito em cima disso, eu falo para eles, gente, aí o que você pensa? Como que você vai pensar que vai ser seu futuro? E você, né? sendo professora de português, qual a tua opinião sobre a linguagem neutra? Então, é um campo que eu prefiro não entrar, né, nessa seara. Ué, mas essa seara tá boa. Queremos saber a tua opinião. Vale a pena você trabalhar com isso? É desnecessário? Na verdade, a gente não trabalha ainda na escola sobre isso, né? É aceito? Não, na escola a gente não trabalha. Tá, mas se você pedir uma redação e o aluno fizer com a linguagem neutra, ganha um 0? Na verdade, esse tema a gente não puxa ainda. Eu respeito o tema. Mas o menino viu na internet lá sobre esse assunto e vai lá fazer uma dissertação sobre algum tema usando a linguagem neutra. A professora, você vai dar o que nota para ele? 0 ou dá 10? É porque ainda não tem no negócio. Na verdade, não tem isso na teoria. Não tem, então você dá 0. Ou não? É mais ou menos isso. Orienta, né? Orienta. Não é questão de orientar. O que eu tô falando é uma prova. Sim. Uma prova. Então você dá 0, então. É porque não temos, né? Esse aproveitamento. Não tem, porque é só uma ideologia, né? É uma ideologia, né? A ideologia, então, nas universidades estão falando sobre isso? No final do ano. E pregando sobre isso? Então, no final do ano eu falei assim, ô meu senhor, tudo bem? Tava na Lagoa. Tava num restaurante lá na virada do ano. E aí eu falei, ô meu senhor, tudo bem? Aí eu pedi o que eu precisava, né? Não me chame de senhor, porque eu me identifico como ela. Eu falei, ok. Deixa gênero, né? Ô moça, você pode... E assim, era um homem barbado com um brinquinho na orelha, entendeu? Eu falei, normal? Ok. Sim, né? Ok. Não tem nenhum tipo. Eu falei, ô moça, você pode trazer pra mim o que eu preciso? E aí eu falei e tal, e aí rolou legal, né? Rolou legal a conversa, ok. É o que a pessoa se... Né? Mas pra língua portuguesa, isso não é aceito, nunca será. Senão a gente tá voltando... Nunca será, não sei. Dúvida se nunca será. Pra mim, talvez nunca será. Sim. Eu concordo com a tua opinião. Pra mim também, eu não aceito, acho absurdo. Né? Mas eu digo, hoje dentro da sociedade, essa sociedade que a gente vive, que aceita tudo, né? Que esses falsos moralistas que existem hoje, acho que vai chegar numa época que vai ser até aceitado. Você escrever errado, mas você que entenda a palavra, as pessoas acham certo hoje? Sim. Mas eu acho que é mais aceitável, não é? Se escrever com C cedilha, você entende o que está escrito ali, é aceito, não dá errado aquilo ali, né? Depende do ponto de vista, porque existe uma competência da ortografia que a gente desconta, né? Para a língua portuguesa, sim. Tem matérias que é porque eles não têm, na verdade, essa competência de estar descontando. Mas acontece dos alunos brincarem com os professores? Vai escrever todas, escreve todos? Não, nunca. Eles vão trollar a professora? Não, nunca. Não acontece? Não. Então nós não chegamos ainda no fundo do poço. Não. Na verdade, assim, pelo menos nas turmas, eu assim, trabalho com muitos alunos.
Então, você é 880, né? Você tá com um menino adolescente, Sim. e de repente você tá com um adulto, mãe de família, pai de Exato. família. E como Sim. que é lidar? Que Nietzsche falou assim, há vários dentro de mim. Então, dentro da Kátia, há vários dentro Sim. da Kátia e ela precisa... É porque eu sou pedagoga e é onde eu trabalho aqui, né? Em Castelândia, com as turmas de alfabetização. Uma turma de alfabetização de ainda? alfabetização, é. Nossa, e aí assim, e não tem esse choque também? Você não chega de noite assim, meu Deus, eu preciso ser a Kátia agora. Acontece de você chegar desesperada e... Não, é que eu voltei, eu sempre trabalhei com alfabetização. Eu voltei agora a atuar, porque eu fui gestora há 16 anos Ah, é na verdade. primeira fase. Ela foi secretária de educação. Sim, mas eu sempre fui, nunca saí da sala do estado, eu sempre fui professora. Mas Era na secretária área de do educação? município. Secretária de Educação em Itajá? Não, eu trabalhava no município goiano, mas não em Itajá. Itajá sempre trabalhei, mas na rede estadual. Sou concursada no estado de Goiás. E você foi mas diretora pelo quanto- município, secretária de educação eu fui. Quantos anos? 16 anos. Nossa. Poxa, um tempo. Poxa, muito tempo. Qual que é 4 mais, mandatos. qual que é mais difícil? Ser um professor ou ser um secretário de educação? Você ter que lidar com professores que parecem crianças? Qual que é o mais difícil? É assim, eu tinha uma equipe muito boa, uma ótima equipe. Mas assim, na verdade, você está na sua sala, você tem uma autonomia ali, né? Claro, uma autonomia relativa, mas que o secretário ele lida com muitas coisas. Ele lida com transporte escolar em qualquer município, desde o pequeno até o maior. E outra, os sistemas são os mesmos, independente do tamanho do município. Então, eu lidava ali com professores, com diretores, com transporte escolar, pais de alunos, né, com tudo isso. Sistemas, um MEC. Então, assim, eu tenho uma facilidade muito grande, né? As coisas mudam, mas faz pouco tempo que eu saí, então, assim, em relação a essa área aí, eu me sinto muito confortável. Como eu trabalhei com formação de professores um bom tempo, então, assim, eu até aproveitava esse momento, né, para estar atuando. E minha dissertação era nessa área de formação, né? De formação de professores alfabetizadores. Sim. Então, eu gostava, de certa maneira. Mas chega um momento que eu acho que você já deu, né? Então, eu pensei, vou voltar para o meu lugar, que era a sala de aula, que eu já atuava no estado. E o secretário de município dessa tua área de educação tem autonomia para mudar a coisa mesmo ou não? Vem de cima para baixo? Depende do gestor. Do gestor A nível tô falando, estadual ou administrador, municipal? Município. Depende do gestor, prefeito. por exemplo, do prefeito. Se o prefeito dá autonomia para o secretário, ele trabalha tudo super bem. Por exemplo, a prefeita, que eu era secretária, eu me sentia muito bem, porque ela criou o Fundo Municipal de Educação, ela deu total independência, tipo assim, o dinheiro era depositado na conta da Secretaria de Educação. E quem governava, quem administrava aquele recurso era o secretário de Educação. Se desse ou não, de repente poderia até estourar o teto, aí nunca aconteceu comigo, mas se estourasse, a gente poderia ter a liberdade de conversar com ela, óbvio, e mostrar os porquês, né? E ela, assim, sempre colocou mais dinheiro do que até era a legislação, porque é 25%. É carimbado, né? 25%. E ela sempre colocava 33%, ela sempre gostava de colocar, era dela, né? E me sentia muito confortável trabalhar com essa prefeita. E né? teve uma mudança nessa tua Teve. gestão? Realmente o ensino melhorou? Então, na verdade, tivemos avanços. Tá. Acredito que a gente teve avanços, sim. Quando você mora pensando em recurso, você fala, mas o que recurso é? Tudo. Quando você tem um bom investimento, né, você consegue trazer uma educação melhor, uma aprendizagem melhor para a criança. Porque, assim, é uma bola de neve. Se você não investe, não tem. Não tem retorno, né? retorno. Então, assim, até o professor ele tem que se sentir mais valorizado, né? Porque senão ele não bem atua. remunerado. Sim, eu acho que o principal problema da educação é a burocracia. Porque hoje,
né? Então, assim, tá cada vez pior em relação à burocracia. Coisas completas. Eu tô falando do meu ponto de vista. Lógico. Agora, tem gente que ama, acha que tá Isso legal. que você está falando, Cátia, de relação à burocracia, também reflete a desempenho escolar. Hoje eu vejo professores falar comigo que para o aluno repetir de ano tem que fazer um ofício para a escola para repetir de ano, senão não consegue repetir. É por aí mesmo? Não, o professor não tem essa autonomia? Hoje, assim, eu até falo para meus alunos, não sei nem como você consegue reprovar, porque até que Goiás ainda reprova, né? Tem reprovação, né? Porque, assim, é o mínimo, a gente faz de tudo para a criança não reprovar. Na verdade, assim, eu não acredito tanto na reprovação. Eu até não quero entrar nesse campo, porque eu não acredito muito. Mas é lógico, tem uns casos que não tem como, que você vê que não tem jeito. Porque a gente faz de tudo, de tudo. Então eu vejo menino na quarta, quinta série que não sabe ler. Como é que não vai reprovar? Na primeira fase é quase que impossível, eles não reprovam. É mesmo? Não. Que é uma metodologia do governo de cima para baixo, pessoal, ninguém pode alfabetizar. Não é que ninguém pode, não é de cima para baixo. É que é o seguinte, é ligado a recursos, né? Então, quer dizer, você no primeiro ciclo, você é ligado à alfabetização, que é do primeiro... O que é o primeiro ciclo? Primeiro ciclo? Que é o ciclo de alfabetização, que é o primeiro e segundo ano. Antes era do primeiro ao terceiro, né? Hoje é do primeiro ao segundo. Então, do primeiro ao segundo, é muito difícil, ele não quebra o ciclo. Ele não quebra, então ele continua, mesmo que ele não teve o conhecimento devido. Aí ele vai continuar para o segundo ano, porque ele tem que ser alfabetizado até o segundo ano. Ele tem que estar alfabetizado, terminar a alfabetização no segundo ano. Aí do segundo para o terceiro pode ser que reprove, mas eu vejo muito difícil essa aprovação. E qual que é a tua opinião? Não deve reprovar mesmo? Na alfabetização, então... Eu acho que a gente tem que fazer o possível para o menino aprender a ler e escrever, né? E se não aprende? Se não aprende, eu acredito muito na aprendizagem daquela criança. Acredito muito. Eu acredito, assim, tem muitas crianças que elas, quando chegam lá, realmente elas não dominam, mas, assim, tem muitas crianças que realmente elas têm uma lacuna na aprendizagem por alguma dificuldade que ela tem. Então, essa dificuldade assim, geralmente se identifica ela mais dentro de casa ou não é na escola, ou cognitivo? No geral, dela? né? Cognitivo, você observa, veja bem, às vezes a família também não acompanha muito e às vezes até a gente não achou a melhor metodologia para chegar até essa criança, porque também a gente tem... Mas 25, 30 alunos, não tem como você pode acontecer. ter um diagnóstico. Eu fico estudando. Por que eu não consegui? Eu tenho um aluno, por exemplo, tem um caso de um aluno que ele é de outro país. Então, eu não domino espanhol. Né? Então, assim, o que eu faço? Eu peguei uma apostila do Instituto Federal para chegar até esse aluno, porque as minhas pesquisas, elas são rasas, né, sobre isso. Então, eu estou em cima para ver como que eu vou fazer para chegar até esse aluno. Aí eu achei uma alternativa, né? Assim, além dessa apostila, eu achei uma pessoa que fala espanhol, né? E aí, que ela se propôs a ir comigo, né, a explicar, para fazer chegar até o aluno, né. Então, a partir disso, eu tô achando que eu vou conseguir, porque ele é muito inteligente, ele me conta um monte de casos, apesar que eu não entendo, às vezes, o caso que ele tá contando, né, eu fico, né, nossa, acabo que entendendo pelo que ele tá me mostrando. Sim. E aí, mas eu acho assim, que eu poderia avançar muito se eu dominasse o espanhol. É um caso interessante, né? Porque aqui em Cacilândia, as informações... a informação que eu tenho que ter mais de 500 pessoas. Sim, eu acho que a gente precisa fazer. Eu até estava pensando em propor alguma coisa para o clube, que eu sou do Rotary, né? E eu estava pensando, a gente fazer um projeto. Tem a Silvia, né? Tem, não sei se pode citar nome. Pode, claro. A Silvia, que ela tem, assim, ela não tem muito domínio em espanhol, mas ela tem no inglês. A Joyce, minha filha, ela fala espanhol fluente. E ela até se propôs, ela que foi a voluntária aí, ela fala inglês e espanhol fluente, mas no meu caso que eu preciso de alguém que domine o espanhol, né? Então, eu acho que poderia fazer um trabalho, né, nessa área. E hoje, olha como que é verdade que você está me expondo aqui. Hoje eu falei com uma professora e ela contando um caso para mim, aí eu falei assim, não, que é da escola que eu trabalho. Aí eu propus, peguei a apostila que eu baixei no Instituto Federal, a criança já está lá no 5º ano.
E com dificuldade de aprender a língua portuguesa, porque na verdade não é a língua materna dela. Sim. É a segunda língua, né? Igual assim, não sei se vocês sabem, mas a escola indígena, o que a gente faz lá? Lá a gente ensina o Tupi-Guarani e a gente ensina a língua portuguesa como uma segunda língua, igual ao inglês aqui. Então, o que a gente está fazendo aqui? Eu sou professora alfabetizadora, mas de língua portuguesa, não sou de espanhol. Ah, mas o que você tem a ver? Tudo, porque se eu não entendo o que ele está falando, como que eu faço? Aí eu estou trabalhando esse conhecimento. Então, a gente nunca para de estudar, professor. Mas é interessante, né? Se você vai para os Estados Unidos, lá não tem essa transição. Você tem que se adaptar com eles lá. Isso que ela me falou. Mas é porque ele tem a primeira língua. Igual, tipo assim, eu estudei em Manzoni italiano, e lá eu estudava com um indiano que a segunda língua dele é inglês. Ele falava inglês assim, igual falar indiano. Igual indiano, você imagina, são 20 dialetos na Índia. Ah, sim. Não, mas aí, o que eu preocupo? Porque essa criança língua. não sabe ler nem espanhol. Ela só tem o conhecimento, criança. Só a fala. Só que aí chega em casa, a mãe também não sabe. Então, na verdade, a mãe vai falar só espanhol. Exatamente. E olha como que é o problema. Então, assim, a mãe é analfabeta. ainda falta esse conhecimento, né? E aí eu tô. Sabe o que eu acho interessante? É nem fazer com o filho e com a filha, mas sim com os pais. Eu acho que falta muito isso do poder público. É você dar um curso de alfabetização para os pais, para saber o português, né? Que daí sim, eles vão treinar o português e vão começar a se relacionar com os filhos. Nossa, isso é tudo. Em português. É verdade. Né? É por aí. Às vezes um projeto, né, nessa área, acho que é algo do nosso município pensar. Porque uma questão, né, de aprendizagem das crianças. Fica a sugestão. Nossa, pensamos num projeto aqui, olha. E tipo assim, eu acho assim, meu modo de ver a educação. Lógico que eu sou bem leigo, vou falar de forma muito grosseira, talvez. Mas eu acho que uma criança do pré à quarta série, eu acho que não deveria sair. Né? Eu acho que deveria desenvolver tudo que ela tem de melhor para oferecer dentro da sala de aula. Conceitos, né? Relatório, conceito, ético, moral, né? E acadêmico também, dentro daquilo que é limitado para uma criança, né? Até 10, 11 anos. E até a quarta série você não colocar essa nota, porque eu acho que isso impede muito. Porque tudo que você faz, muitas vezes você faz com a maestria, quando você senta para ser avaliado, tem um peso. E isso é para X, é para Y. Você tem 30 anos de carreira, 20 anos de carreira, mas se alguém chegar e falar assim, você será avaliado, tem um peso diferente. Né? Tem um peso diferente. A gente está aqui normal, conversando, de repente chega alguém aqui e vou avaliar vocês. Vai ter um pezinho diferente. E aí uma criança talvez não esteja preparada para isso. Eu acho que tem que ter esse peso? Tem. Mas já a partir da quinta série, porque a vida é assim, você é medido o tempo todo, o dia inteiro. Você é medido pelo seu concorrente, você é medido pelas pessoas que não gostam de você, você é medido por pessoas que até gostam de você e tem você como referência, né? Então você é medido de todos os lados, todos os dias. Só que para um menino de 12 anos para baixo, eu acho que deveria ter um trato diferente. Eu acredito que se a criança chegasse e, olha, vamos só viver, eu acho que seria mais interessante. Eu acho que ela chegaria para um quinto ano mais preparada. Digo a grosso modo, tá, Kátia? Eu não sei, você tem 30 anos de profissão. O que você acha que não daria certo? A questão de nota? Para a alfabetização, é isso que eu concordo também. Eu não sou a favor, não. Mas a gente avalia muito, tem as avaliações externas, né? Que elas vêm para diagnosticar a qualidade da educação, por exemplo. Agora a gente tem a criança alfabetizada, que a gente avalia não só a escrita, quanto a fluência de leitura. Né? E aí, tem crianças que é pré-silábicas, que estão na segunda série. Né? Então assim, tem crianças com muita dificuldade mesmo. Tem crianças silábicas, dentro de uma sala de alfabetização, nós temos assim vários níveis. Isso, e aí tipo assim, se você esquece notas, esquece essas coisas, eu acho que elas chegam mais preparadas. Porque você pega criança que tem famílias mais distintas possíveis. E aí, quando você vê um menino hoje do 6º ano, aquele menino é da pandemia, que a criança ficou mais em casa. Nossa, é uma lacuna enorme. É um buraco, né? Sim, eu não trabalho com 6º, né? Até no início do ano eu estava com 6º aqui.
Não que eu não trabalho, porque eu não quero, não, porque não tem a sala. Sim. Mas as colegas falam. Você tá dando 40 aulas? Sim, na verdade, menos. Menos. Na verdade, Na menos. faculdade você tá dando esse ano ou não? Esse ano eu não estou com a FIC. Não. Não. Eu vi, sei. Entendeu? Aí, e a UEM você parou tem 2 anos. Já tem, né? E dá 2, saudade 3 de mexer anos. com um aluno adulto? É mais gostoso, é mais prazeroso, Até é um mais... dia desse, né, eu estava, né, na pedagogia, é uma coisa que eu gosto. Até sou cadastrada ainda no curso da FIC, por enquanto. Mas, assim, não estou com esse semestre. Então, eu gosto. Eu estou trabalhando com alunas minhas, ex-alunas, e ótima. Uma melhor que a outra. Kátia, mudando de assunto, mudando de saco para mala, Sim. você vem de uma família evangélica? Conta Sim. um pouco disso aí. Sim, a minha mãe, ela toda a vida foi evangélica. Minha avó, então, eu fui criada mais assim, ficando muito tempo com a minha avó. A minha avó era da Assembleia de Deus. Minha avó, aquela mulher de oração mesmo, que não cortava Aquela do copo? Aquela do copo? E aí ela fazia assim, eu ia dormir na casa da minha avó, e sempre acompanhava muito a minha avó doente, e ela fazia a gente orar, né? E aí ficava lá de joelhos, né, com ela, né, todos os dias, na hora de dormir, e aí ela orava com a família inteira. Aquelas orações longas. E aí eu dormia, acordava e falava amém, né? E assim, eu fui criada com a minha avó e depois então, desde minha pequenininha mãe. você era levada para a igreja? Sim. Ia para a IBD? Ia. Eu era da escola dominical, sim. Só que quando a gente morava em Campinas, a minha avó, ela veio embora com a gente também, porque era analfabeta. Sim. Minha avó sempre ficou junto com a minha mãe, né? Não morava junto, mas bem perto. E como é que você foi parar na Metodista? Porque minha tia foi fundadora da Igreja Metodista. Né? Assim, não da Igreja Metodista em si, da igreja da cidade onde... Fundadora aqui do município de Cacilândia, é isso? Sim, ela é uma das fundadoras, a Maria Madalena. E aí a minha mãe veio, eu gostava demais, a minha tia era professora de escola dominical. Então ela tinha aqueles flanelógrafos antigos, vocês chegaram... Só eu me sinto super Não é do meu tempo. Não é do meu tempo. Nem sei o que E ela contava a história bíblica, ela ia colando aquelas figurinhas, eu ficava encantada. Então, que rodava assim? Não. E fazia coisa? Aquilo é mimeógrafo. Nossa, eu não sei o nome disso aí que você tá falando. Aqui é uma flanela que colocava e ia colando as figurinhas. Como é que é o nome? É flanelógrafo, acho que é isso. Eu acho que é. Hoje seria mural. Mas assim, flanela de verdade. Mas era de flanela, né? Literalmente. E aí tinha uma colinha atrás das figurinhas e ela ia contando a história bíblica e ia colando. Olha, você batizou na Metodista? Na Metodista. E o teu trabalho na Metodista, você desempenhou o trabalho? Sim. Você se envolve? O que você... Não me envolvo com nada na Igreja Metodista hoje. Por quê? Mas... Na verdade, é porque eu nunca nem fui chamada pra nada na igreja. Pastor Giovanni. Pastor Giovanni. É uma grande verdade. Pastor Giovanni. Eu fui superintendente de escola dominical. Mas você está apta para trabalhar. Não sei se eu estou, porque depende da equipe. Porque assim, eu acho que as coisas acontecem. Você se dispõe a trabalhar. Vamos botar dessa maneira? Então, deixa eu só resolver. Ela é política pra caramba, hein? Faz 16 anos de secretária? Muito política. No mínimo, ela passou por 2 governos. No mínimo. 16 anos? Antes do Caiado, depois do Caiado. Entendeu? Não, então, eu fui professora de escola dominical, superintendente de escola dominical, fui de coral, fui de... Missões? Também. Superintendente é aquela liderança da escola dominical. Que eu era secretária da escola dominical. Que mais que fui? Do Ministério do Louvor. Casais eu nunca participei. Casais é novo, né, esse movimento, né? Sim, de casais, a gente fazia culto também, aquele, né, trazer palavra, né? Mas assim, hoje eu não faço nada na igreja. Porque eu era do avamento, com o pastor Daniel. Né? Também eu ajudava na igreja, mas a igreja avamento, ela tem uma outra metodologia de trabalho, né? Então a gente ajudava mais simples, né? E aí eu fui para Metodista com o pastor Mauro. Eu estava, desde a pandemia, eu estava um pouco assim, sei lá, eu perdi um amigo
que eu amava demais. Então, assim, eu sou daquela pessoa que vai no monte, ora, né, tudo. E aí eu tive uma crise, não com as pessoas, mas comigo mesma. Sim. Porque eu pensava, eu preciso que Deus fale comigo. Assim, não sei nem se pode falar isso. Claro, Pode falar tudo. Eu preciso que Deus fale comigo, porque por que meu amigo foi embora? Orei tanto, olha só, a gente quer que submeter a vontade de Deus às nossas. Não funciona assim, né? E Deus aí, falou com você? Então, aí eu falei, eu quero que Deus fale comigo, porque não dá, só que eu falava comigo mesmo. Sim. Porque ia pro monte, orava, pai, porque, né, o meu amigo era tão bom, né, um irmão pra mim, que ele é um irmão realmente, né? E por quê? Porque ele teve câncer, né? Uhum. Foi muito rápido, advogado. E aí, aquilo lá, eu fiquei super abalada com isso. E aí Deus foi. A minha mãe chegou e falou assim, Deus vai levar o Célio, eu posso falar porque eles são muito amigos meus. E eu falei, mãe, mas não, mãe, Deus pode curar. Porque, aí eu fui citando, né? Porque lá, o que aconteceu com o rei, ele, né, eu fui falando, ele orou e pediu, não aceitava de jeito nenhum aquilo. Ele tem muito para fazer ainda na obra, porque ele pregava, né? Eu não acredito, por que Deus vai fazer isso? Aí a minha mãe falou assim, por que Deus falou comigo, viu? Ele me contou o testemunho, e aí eu fiquei com aquilo, e orei, pedi para que não acontecesse. Aí eu fiquei muito triste, olha só, chateada. Que horror, né? Eu fiquei muito abalada com aquilo. E aí o pastor faleceu, o pastor Daniel, né? Porque eu sempre ensaiava, nossa... E aí aconteceu isso, né? Eu preciso falar com o pastor Daniel, e aí nunca que eu consegui. E quando o pastor Daniel faleceu, eu estava no hospital com a minha mãe internada. Então eu fiquei muito mal com aquilo, muito mal. E de ver uma pessoa que, né, parecia que estava tudo desabando. E aí Deus falou comigo, sim. E aí numa reunião de escola, eu convidei falar, não, a escola o povo fala, na escola não pode misturar religião, mas não, ela foi dar uma palestra para as mulheres, no Dia das Mulheres, é uma pastora muito sábia, e depois que acabou, ela chegou em mim e falou tudo aquilo que só eu e Deus, a gente conversava em particular, né? E assim, tem gente que não acredita, eu respeito, né? Mas ela falou. Ela confirmou. Ela confirmou, falou assim, que eu sempre... E às vezes eu ia assim nos cultos, eu falava, meu Deus, estou esperando o senhor falar comigo. E essa confirmação foi uma virada na tua vida religiosa? Foi sim. Eu estava assim, totalmente desacreditada, desanimada, sendo que Deus fez muito por mim, eu recebi muitos milagres, né? E não tinha nenhum motivo para isso, mas o ser humano, ele foi bem na hora que o pastor Mauro chegou. E aí eu fui convidada, porque meu marido tem uma empresa aqui, né? E aí eu fui convidada para ir dar uma entrevista na rádio sobre essa empresa do meu marido. E aí o pastor estava lá, o pastor Mauro. E aí Deus falou comigo, falou assim, vai na igreja dele. E aí eu comecei a frequentar a igreja. Só que o pastor, eu fiquei um pouco tempo aí, né? Fiz a transferência toda para lá, e logo o pastor foi embora, né? E o pastor, assim, nossa... Como falar do pastor Mauro, né? Gosto demais do pastor Mauro. Tinha uma afinidade muito grande, que eu já conheci o pastor Mauro muito antes, quando ele era pastor de outra igreja. O pastor era muito ativo, né? Inclusive, meu marido, ele foi para a igreja devido ao pastor. Pela sabedoria que o pastor tem. Pelo trabalho dele, né? Trabalho fantástico. É verdade. Nossa, eu acho que eu já Amigo estou exagerando. Não. Estou passando de hora aqui. Né? Não, acha. E aí, mas... Falando de igreja mesmo, né? O que você fazia na igreja e hoje te impede de fazer? É só uma falta de oportunidade ou tem outras coisas que te impedem? Não, poxa, podia estar fazendo mais. Não, na verdade, eu não conheço o pastor hoje. E, na verdade, ali eu conheço muitas pessoas, mas não sou muito ligada, assim, parece, como que eu posso te falar? Mais íntima dessas pessoas, né? Sim. E ali tem uma liderança, a liderança já está conceituada. Eu acredito que talvez não tenha muito espaço, não estou falando mal. Não, claro, sim. Gosto demais de ir na igreja, mas acho que é o meu momento de ficar no banco.
Sim. E fazer de outra maneira, que a gente pode fazer a obra de Deus. Claro. Não Lógico. precisa ser só na igreja. Lógico. A gente pode fazer no nosso trabalho, por exemplo, quando as pessoas pedem pra gente orar pra elas. Sim. Né? Por favor, traz a palavra aqui hoje. Ali na Adriele a gente tem amo trabalhar naquela escola fantástica. Trabalha com o Jonas? Né? Não, eu não trabalho com o Jonas, eu trabalho com o Marcinho. Perfeito, um diretor maravilhoso, a Rosângela, que é coordenadora, tudo, eles dão uma liberdade pra gente, então as pessoas sempre estão ali, a gente tem uma sintonia boa, na Min José? religiosa até. É na Min José? Não, eu trabalho não, Min José não tá na Adriele agora. Ah, tá na Adriele? Ele tá na Adriele, Min José é Gisele. Também Gisele. gostei, trabalhei um tempo ali O Jonas não tá mais no... na Min José, mas na eu Adriele? perdi HBL. as aulas ali. Hã? HBL que ele tá. HBL é Estado. é É Estado. Estado. Então, eu trabalhei ali. Adriele é onde? No Min José também. Hã? Onde que é a Adriele? Adriele é lá, eu não sei o nome do bairro. Eu acho que é Belmonte. Acho que é isso, não tenho certeza. Tá. É bem distante. Kátia, pelo que você está relatando, você passou por um deserto. Sim, nessa, passei. nessa perca. E depois do deserto, a tua vida agora, como é que tá? Mudou? Tá mais feliz com essa proximidade de Deus? Queria que você contasse um pouco disso, porque muitas pessoas às vezes estão passando, né, essa fase do deserto, e você pode pegar e explicar para elas, dar teu testemunho, né, dessa passagem, e agora ver uma fase nova na tua vida. Sim, eu tenho muitas experiências com Deus, né? Então eu observo o seguinte, que Deus, quando você se aproxima, Ele sempre nos mostra. Às vezes Deus está mostrando pra gente, mas pela nossa falta de intimidade a gente não consegue perceber. Então esse deserto que eu passei foi um aprendizado realmente para Deus ver que a vontade dele é soberana na nossa vida, né? E às vezes a gente quer ficar tentando entender aquilo que às vezes o que a gente acha que é bom hoje, né? Às vezes não é o melhor. Deus sabe o melhor para nós. Essa é a confiança que eu tenho. Então, pela minha intimidade e as bênçãos que eu recebi, inclusive eu vou muito no monte. Não que eu acredito que Deus não está em todos os lugares, Deus está em todos os lugares, mas ali é meu lugar, né? Que eu gosto. Sente bem lá. Me sinto bem. Então, Deus me deu muitas bênçãos. Em outra oportunidade, eu posso até falar sobre essa questão, né? Então, Não, aproveita e fala agora. Então eu acredito que, diante de toda essa intimidade que eu tive com Deus, eu sou uma pessoa que posso falar com convicção que quando nós nos aproximamos de Deus, Deus está pronto para nos atender, mas precisa dessa intimidade, precisa desse olhar sensível, dessa escuta ativa, né, daquilo que Deus tem nos proporcionado. O que você conseguiu já ver lá no monte? Já teve experiências lá no monte? Já tive, por exemplo, a questão, por exemplo, do meu marido hoje. Do meu marido. Então, na verdade, eu era solteira, né? Eu era uma mãe solteira, né? Eu era uma mulher sozinha. E eu sempre falei para Deus, eu preciso de alguém, de um companheiro. Não que eu acho que a pessoa não possa ficar sozinha, mas eu achava que era o meu momento. E não queria qualquer pessoa. E falando assim, às vezes as pessoas duvidam, mas eu coloquei esse propósito. E no monte. E a gente precisa falar as claras com Deus. Lógico. Meu Deus, eu quero um homem assim, assim. Eu falando assim, eu quero uma pessoa assim, assim, para ser meu companheiro. Sim. Né? Então, e meu marido veio num momento em que eu já estava desacreditada de tudo, né? Ele apareceu e ele me acompanhou, uma pessoa que já faz muitos anos que eu tô com ele, uma pessoa maravilhosa. E outras coisas também. O meu marido tinha sérios problemas de saúde, problemas às vezes com vício, né? Coisas não, que ele sempre foi muito trabalhador, e eu recebi bênçãos assim, milagres. Amém. Pela proximidade com Deus, fantástico. Mas assim, jejum, né, oração, vida com Deus, faz toda a diferença. Então depende daquilo que você quer alimentar, se é a sua espiritualidade ou se é a sua visão carnal. Isso aí, eu não tenho preconceito com ninguém que deseja muitas viver pessoas que eu converso, pastores Sim. e membros da igreja, vão no monte e me relatam que tem realmente experiências
sim, físicas, né? Sim. Que acontece coisas assim sobrenaturais. Sim, eu já tive. Chegou a acontecer com você? Sim, já, fogo, né? Fogo da gente conta às vezes as pessoas que não acreditam, mas eu acho que vai da sua sensibilidade, Lógico, o respeito, que não acredita, mas a gente pegava fogo com as mãos, né? E minha tia, que levava a gente em montes coisas sobrenaturais, né, que aconteciam. Então, vale assim, as pessoas não acreditam nisso, não acreditam naquilo, mas quando você se deixa acreditar, você vê o milagre acontecer. A fé, né? A fé, igual mesmo, eu precisava da minha transferência para cá, para Cacilândia, porque na verdade eu não sou contrato aqui, houve uma transferência, né, para cá, uma permuta, né? E claro, houve todo um coração contrito dos gestores, mas Deus fez isso também, né? Pela intimidade. Falei, meu Deus, eu preciso disso. Estava com vários problemas, né? Mas graças a Deus, graças a essa intimidade, eu orei muito para isso, as portas foram abertas, né? Nossa, claro que o coração do gestor foi, mas se Deus não toca no coração do homem, nada acontece. Porque eu era uma pessoa que, gestora de outro município, secretária de um prefeito de outro município, né? Tinha Então, tudo para dar errado, né? Tinha tudo para dar errado. Mas assim, eu agradeço até os gestores aqui. Sou muito grata, mas eu sei, por trás disso, tem Deus que toca no coração. Joelho no chão, né? É, isso Nossa, que aí. bacana. E tá feliz aqui em Cacilândia, trabalhando só Estou aqui muito agora? contente, estou, sim. Você já mora aqui, já tem tempo Moro já, aqui né? 15 anos. 15 Estou anos. contente, satisfeita em estar aqui. Agradeço o secretário de Educação, o pastor Saulo, que ele me acolheu muito bem. Então, estou muito feliz. Foi você que trouxe o teu marido para a igreja? Foi. O pastor Mauro. Não, mas você é auxiliando. Sim, eu falo para ele. Falo assim, você não se... Eu sou radical. Se você não se coloca, né, na posição, Deus também não vai ter compromisso. Gente, eu sou um pouco exagerada, né? Não, mas é 880. Eu falo isso até para meus filhos. Eu falo, se coloca na posição, rapaz. E aí tem que se posicionar, colocar, né? É, isso aí. Velho. E o Kelvin? O Kelvin cantava... Não, ele, na verdade, era da mesa, né? Acompanhava os levitas. Ah, ele acompanhava os levitas. Ele era da mesa de som. Ah, da mesa de ele som. era muito, muito ativo na igreja. Né? Infelizmente. Ele tá de férias. Tá de férias. Tá de férias, que um dia ele Mas volta. eu falo né? pra ele. Eu falo. Você tem que ter compromisso, né? Mas assim, tudo tempo de Deus, né? Sim, Isso aí. sim. Kátia, me fala um lugar que você tenha vontade de conhecer. Aqui no Brasil, fora do Brasil, Eu qualquer já lugar. viajei demais. Um que você não conhece ainda. Você tem vontade. Não, eu amo viajar. Então, assim, e Brasil, nossa, eu já viajei pra fora também, mas assim, aqui... Não, escolhe um lugar. Aqui ou lá acredita, fora. tem um negócio aqui que eu nunca conheci, negócio, uma coisa que eu amo. Mas assim, eu nunca fui. Eu já viajei pra tantos lugares e nunca fui na Bahia. Na Bahia. Nossa, eu tenho vontade de ir na Bahia. Salvador. É, Salvador. E tenho vontade também aqui no Brasil, Bahia, né? Amsterdã, que eu também nunca fui a Amsterdã. Você foi em Olambra, um pedacinho de Amsterdã. Na verdade, eu fui na França, né? Em Paris, fui na Bélgica. Dá uma sugestão de um livro para nós, para a gente ler. Nossa, tem tantos livros que eu gosto. Só que eu gosto mais de clássico, né? Eu gosto de Memórias Póstumas de Brás Cubas. Nossa, esse livro é fantástico. De Machado de Assis, assim, porque eu gosto muito de Machado de Assis. Eu gosto. Porque esse, além da questão literária, tem muita filosofia. Alguns acham que esse livro é melhor do que Dom Casmurro, né? Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? Quincas Borba também prefiro. E uma música, me fala uma Do música que você que Dom gosta. Casmurro? Nossa. Eu não sei se é o seu nome. Além do horizonte existe um lugar. Além do horizonte, pode... Nossa, Roberto Carlos. Roberto Carlos, né? Tô lembrando. Um lugar bonito Roberto pra Carlos, ver sim. limpar. Gosto O demais. Freitas falou uma coisa agora, há uns minutinhos atrás, vou copiar ele. Uma comida que você goste. Nossa, eu gosto muito de massa. Massa. Pizza, eu amo pizza, macarrão, gosto de massa. E lá em casa é uma luta com o povo lá, assim, o que eu vejo as coisas, mas meu marido... O que é família para Kátia? tudo, hein? Família é essencial. Essencial. E Deus? Primeiro. Primeiro de tudo. Defina a Kátia para nós. Eu sou bem excêntrica, intensa, tudo.
Gosto de viver intensamente. É isso. Joia, bacana. Freitas Barbieri. Kátia, se você pudesse dar um conselho para Kátia, que conselho você daria? Paciência. Tenha paciência. Paciência para esperar ou paciência para acalmar? Na verdade, para esperar o tempo de Deus. Difícil, né? Mas... O nosso é o cromo, o dele é Kairos, é muito complicado. É... Né? Kátia, o que é a vida? Uma caixinha de surpresas, hein? A vida é... De repente tudo muda, né? Então a vida nos surpreende. É isso. É isso. Kátia, se você pudesse dar uma mensagem quando você tá lá na cozinha, braba com os meninos, e você fala, se eu pudesse falar alguma coisa pro mundo, eu falaria isso. Ou quem sabe um dia você tá tomando banho, você lembra, nossa, se eu pudesse falar alguma coisa pro mundo, eu falaria. Tá na hora de você falar. Olha para essa câmera aqui e deixa o legado da professora, da mãe, da amiga, da companheira, daquela que está sempre levantando a autoestima de quem tem com a autoestima caída no chão. Eu acho que é um dos seus maiores perfis e qualidades, porque eu vivo isso, né? Sou grato a você por muitas coisas, né? E Deus sabe o carinho que eu tenho por você e pela sua família, tá? Vai lá. Não, eu quero dizer que nós nunca podemos perder a esperança. Esperança de dias melhores, esperança... Na verdade, o verbo esperançar é muito importante, né? É um neologismo, mas que nós nunca podemos perder. E a confiança em Deus, que sem Ele nós não somos nada. Então, Deus, Ele tem que ser o primeiro nas nossas vidas para a gente poder atingir os nossos objetivos. Olha, valeu. Gente, olha que bacana, hein? Estivemos com ela, com a Kátia. Olha, tem tanta coisa que essa mulher tem para falar para nós. 30 anos dando aula é muita coisinha, né? Hoje foi só um breve resumo. A gente estamos aí, mais o Dr. Luiz pensando em fazer no meio dos namorados, trazer os casais para cá. Eu vou ver se a gente traz ela mais o Fábio, né, para vir para cá. Vamos falar sobre tudo, sobre tecnologia, sobre educação, sobre família, sobre massas, sobre churrasco também e sobre viagens também que eles gostam. Viu? Eles viajam mais do que tudo, né? E isso é bacana. Acho que tem que fazer isso mesmo, né? E obrigado pelo carinho, em nome do Store Podcast, em nome do Dr. Luiz. Muito obrigado. Em nome do Leandro Freitas, da Linda, muito obrigado mesmo, tá, por ter dizimado parte do seu tempo. Eu sei que a sua vida é muito corrida e você ter vindo aqui nos ajudar aqui a fazer crescer esse programa. Lembrando você que você também pode ajudar a crescer, não só vindo aqui, mas também compartilhando, se inscrevendo no nosso canal e ativando o sininho. E você pode seguir também a nossa página no Instagram, podcast, lá no Instagram, e você segue a gente lá e compartilha. Todos os cortes nossos estão lá. Vai começar a ter cortes repetitivos de falas de pessoas que já estiveram aqui também. A gente está selecionando alguns bons momentos para você estar curtindo, compartilhando e quem sabe se enquadra naquilo que você está vivendo, tá bom? Isso aqui tem sido um canal de bênçãos, tanto para quem está vindo, para quem está assistindo e para nós que está aqui, né? Verdade. Olha, isso aqui tem sido uma terapia, viu? Olha, tem gente que perde o sono de madrugada, viu, Kátia? E vê o nosso programa. Tá? Já deparei com 3 semana passada. Cara, não tinha nada para fazer, eu estava no Banco do Brasil, uma das minhas gerentes estava lá. Acordei de madrugada, o pessoal tava vendo o meu marido tava vendo o seu, vai ver lá no outro quarto que eu quero dormir, né? Eu falei, não, que bacana, né? O pessoal tá se interessando, né? Gratificante. É Nossa, muito bacana, muito. né? Muito bacana mesmo. Eu agradeço demais de ter vindo aqui, Freitas, que a gente tem uma amizade, né? Eu agradeço, uma admiração. Você também, da igreja, né? O Luiz sempre caladinho, sempre com a melhor palavra, né? Sábio. Então, obrigado vocês por me receber aqui.
Amém. Espero ter contribuído. Opa, claro, e muito. Não vim preparada, mas vai surgir. Não, mas isso aqui é bacana, né? Deixar, na verdade, o podcast é isso. É a gente conversar, trocar ideia, ser menos entrevista possível, que a gente estamos tentando, né, Luiz? Ser menos entrevista possível. Gente, um grande abraço, tchau, tchau, fique com Deus. Story Podcast. A próxima história pode ser a sua.